Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria avançar com vocês hoje no que é a nossa penúltima sessão dessa capacitação de conhecimentos básicos em ciência, tecnologia e inovação, né? Sempre recapitulando no início das sessões, que nós já transcorremos até o presente momento 8 sessões. Aqui estão essas 8. Vocês conseguem ver até aqui. E, nesse sentido, nós estamos na nossa nona sessão, que é uma sessão que fala sobre incubação, aceleração e afins. Como uma agência pública pode apoiar a inovação. Então, vou passar aqui para a nossa apresentação, para vocês terem... Opa, aparece aqui. Para vocês terem o contato com o nosso material didático de hoje. E quando a gente fala em incubação e aceleração, a gente está falando sobre um fenômeno razoavelmente recente, tá? Apesar dos habitats de inovação serem recorrentemente normais e recorrentemente existentes nos últimos, talvez, 30 ou 40 anos, como algo que, principalmente nos Estados Unidos, onde o empreendedorismo é uma cultura definitiva e estrutural, a gente tem esse fenômeno já bem, digamos assim, espalhado, né? No resto do mundo, isso ainda é algo muito recente. Ganhou muita força em função da revolução, ou das várias revoluções que vêm ocorrido. Primeiro, a do it yourself, faça você mesmo, que é uma revolução da década de 80 e 90. Depois, eu poderia dizer com alguma tranquilidade que essa é uma revolução que decorre da revolução digital, que proporcionou e muito impulso a essa revolução do it yourself. E, ultimamente, o fenômeno das startups e da dinâmica maker fez com que incubação e aceleração fossem dois nomes muito comuns para quem empreende, para quem apoia o empreendedorismo ou está interessado justamente em empreender. Então, como sempre, vamos tentar chegar a uma caracterização do que são esses fenômenos e observar, ao fim, essa questão, essa situação, problema que a gente está aqui olhando. Como uma agência pública, como é o caso da CETEC, como é o caso de tantas outras aqui no Amapá, podem apoiar a inovação através da incubação e da aceleração. Vamos lá. Tanto incubadoras quanto aceleradoras são chamados de habitats de inovação, ou seja, locais onde a inovação nasce, onde ela convive, onde ela fica abrigada, que são espaços diferenciados, tá? Esses habitats. Isso é algo importante, eles são específicos para isso, eles possuem uma diferenciação nesse sentido, sendo propícios para que essa inovação ocorra. Então, o habitat de inovação é, fundamentalmente, um espaço de facilitação de inovação, em um viés prático, efetivo, baseados no compartilhamento de conhecimento e experiências criativas. Primeiro ponto, compartilhamento de conhecimento e experiências criativas. Número 2, estímulo ao networking, ao contato e à interação em rede horizontal entre parceiros, entre viventes desse habitat e, claro, estabelecimento não só de um convívio, mas de parcerias mais ou menos estáveis entre os envolvidos. Esses habitats de inovação costumam unir efetivamente talentos, que são, obviamente, as pessoas criando, com base nas suas vivências e qualidades, tecnologia necessária para dar a viabilidade técnica para esse talento, capital necessário para dar o aporte mínimo necessário para que as pessoas possam fazer aquisições ou até mesmo custear suas atividades e manter-se de pé enquanto a inovação começa a acontecer. E, claro, conhecimento, que em geral se dá por mentorias, por capacitações, nós vamos ver isso mais na frente, em um determinado espaço para alavancar. Então, é muito importante olhar para os habitats de inovação como espaços de alavancagem de potencial empreendedor. Tudo bem? Isso aqui é um anagrama, é um desenho
que mostraria como esses habitats podem ter perímetros, tá? E eles podem acontecer com diferentes formas. Então, pode ser um espaço de coworking, um makerspace, um Fab Lab. Aceleradoras, incubadoras e pré-incubadoras são parte da estrutura. O NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, que a gente viu lá atrás, quando a gente falou da Lei 10.973, é importante, porque ele ajuda a zeladoria da propriedade intelectual e a promoção da transferência. E tudo isso, muitas vezes a gente cria, o cérebro humano tende a criar dinâmicas de exclusividade, de contraposição, mas na verdade são todas formas que podem e devem cooperar na direção do bom funcionamento de um habitat de inovação. Pode ser um centro, pode ser um parque, pode ser um distrito, ou até mesmo uma cidade tecnológica. Tudo isso varia conforme a estratégia que é definida pelas políticas públicas, que não necessariamente, mais uma vez, são tomadas apenas por figuras públicas sobre o assunto público, daí a política ser pública, da inovação. A incubadora, ou as incubadoras, são ambientes que têm por objetivo auxiliar empreendimentos em suas fases iniciais, oferecendo esse suporte necessário, tá? Nas fases iniciais, por disponibilização de espaço, locando por período limitado, ou por serviços administrativos, como marketing, finanças, recursos humanos. O funil de incubação, ou a pipeline de incubação, ela é diferente da aceleração, e a gente vai ver isso lá na frente, porque é um ambiente estruturado, é um ambiente que tem uma sequência de progresso mais ou menos linear, e é criado para apoiar uma ideia que está minimamente arquitetada. Então, em geral, pequenos empreendedores recorrem a incubadoras, e essas incubadoras, por sua vez, prestam serviços de forma estabilizada e sequencial. Esse é um exemplo. Por meio do processo de incubação, espera-se criar valor para empresas, oferecendo capacitações, tanto técnicas quanto gerenciais, para superar barreiras existentes nos primeiros anos de sua constituição. Espera-se também que, após o período de incubação, as empresas incubadas possuam um nível de capacitação adequado para entrar no mercado com sucesso. As incubadoras, elas tendem a ter essa estabilidade, essa continuidade, essa linearidade. O que difere de alguma forma, e a gente vai ver isso bem marcadamente lá na frente, quando a gente vai falar de aceleração. Aceleradoras são empresas cujo objetivo principal é apoiar e investir no desenvolvimento rápido e crescimento de startups, tá? De negócios que escalam mercado, escalam resultado, sem necessariamente escalar pessoal e receita. Tá? Isso é uma definição bastante válida. Ajudando-as a obter novas rodadas de investimento até atingir o break-even, ou o ponto de equilíbrio em que ela consegue sobreviver com as suas próprias receitas, né? Pagar suas próprias contas com a receita do negócio. A diferença primeira que a gente vai frisar é que aceleradoras trabalham com startups que já estão em processo de crescimento ou validação, enquanto incubadoras ajudam empreendedores em um estágio inicial de idealização. Geralmente, incubadoras apoiam pequenas empresas, já as aceleradoras estão focadas em empresas que tenham potencial. Então, a incubadora, em geral, já trabalha com quem existe e está pequeno, mas quer crescer e se acoplar a alguma dinâmica do desenvolvimento regional, enquanto aceleradoras estão consideravelmente focadas em ideias que têm potencial para crescimento rápido, e uma boa ideia que não necessariamente está acoplada a algo ligado ao desenvolvimento regional, que é aderente nesse sentido, apesar de quase que imediatamente impactar. Outro ponto de aceleração é que as aceleradoras usam capital privado, tá? As aceleradoras, elas usam capital privado para o seu próprio financiamento. Pode existir uma aceleradora pública? Pode, nada impede, mas não é algo comum, mas também não é algo proibido. Enquanto as incubadoras aproveitam uma disponibilidade recorrente de verbas públicas e uma estrutura existente, tanto para investir em si mesmo quanto nessas empresas ou startups incubadas.
Além disso, as aceleradoras são fortemente apoiadas em sessões de mentoria ou mentoring, seja em palestras ou conversas pessoais entre empreendedor e mentor. Já as incubadoras, que a CETEC do Amapá, inclusive, sempre teve uma, são baseadas no modelo tradicional de consultoria. Então, a aceleradora aposta muito em mentoria, em troca de experiência, em ganho de escala rápido, enquanto a incubação no modelo mais tradicional de consultoria. Esse aqui é um exemplo interessante que fica aqui disponível para vocês. Vocês podem assistir o vídeo várias vezes ou até mesmo tirar print. Eu busquei isso aqui do site Startup Commons, é um material que está em Creative Commons, está aberto, tá? Então os direitos autorais estão respeitados aqui e mencionados, com as etapas do desenvolvimento de uma startup, desde o problema até a formação, divisão, missão e estratégia, a ideação, a concepção, o comprometimento, e começa a virar curva para validar, para escalar e para se estabelecer. Então, essas seriam as 6 etapas do funil de startups, segundo esse pessoal aqui. Eu achei esse fluxo bem interessante. Problema, concepção ou ideação, né? Concepção, comprometimento, validação, escala e estabelecimento. Formação, validação e crescimento. Da missão, visão, estratégia, até o Lean, até o Scale-Up. Bem legal observar e conhecer essas etapas, principalmente para quem vai mentorar, porque vai entender mais ou menos o que é que esses empreendedores buscam. Aqui eu trouxe um quadro que é bem bacana, tentei sintetizar com vocês, buscando isso também na internet, sobre a diferença. Incubadora está tradicionalmente ligada à universidade, com o objetivo de criar oportunidades para empresas nascentes com mercados cujas demandas já estão identificados. Já a aceleradora está preocupada em gerar escala de forma rápida em período curto. O foco, ao invés de ser negócios relacionados à pesquisa científica e tecnológica, como é o da incubadora, o foco da aceleradora é no modelo de negócio mais adequado. A oferta também é diferente. Incubadoras oferecem programas estáveis, de 3 a 4 anos, baseado em consultores, articulações, espaços de trabalho, apoio contábil e financeiro. E há uma divisão de custos. Enquanto nas aceleradoras, a oferta é de apoio e orientação, como mentoria e rede de contatos, e, eventualmente, em boa parte dos casos, mas eventualmente, é feito um capital semente, chamado seed, tá? Os ciclos são bem mais curtos do que os das incubadoras e uma metodologia de gestão otimizada para empresas com recursos limitados, que é também chamada, para quem quiser buscar, de Lean Startups. Outra diferença. Vamos continuar esse quadro aqui para compreender o que elas não têm de igual, apesar de elas trabalharem em um ramo muito parecido. Quem é o público-alvo? Nas incubadoras, micro e pequenas empresas com planos de negócios desenvolvidos na criação de soluções. Ok? São uma alternativa boa para que empresas que precisam de investimentos e prazos maiores. Já as aceleradoras têm foco não em micro e pequenas, mas em startups de internet e tecnologia com potencial de crescimento rápido e modelos replicáveis. São uma opção adequada para empreendedores com experiência ampla de mercado e com planos de investimento que demandam baixo investimento. Ok? Essa é uma outra diferença importante. Vamos continuar aqui fazendo a trilha. O acesso é diferente. Nas aceleradoras, é condicionado por chamadas para programas de aceleração, por rodadas de aceleração. E o plano de negócio muitas vezes não é necessário. É feito através de protótipos. É algo muito mais skin in the game, muito mais prático. Enquanto as incubadoras, o empreendedor precisa se submeter a um processo seletivo, que vai escolher candidatos, com critérios como planos de negócio avaliados. Ou seja, as incubadoras elas trabalham com modelos de negócio mais estruturados e concretos, enquanto aceleradores muito mais com ideias. O perfil de quem procura também é diferente, olha. Aqui na incubadora, em geral, são consultores e acadêmicos ou empreendedores com boa articulação. Aqui, nas aceleradoras, quem busca, em geral, são empreendedores seriais e investidores com foco no mercado de tech, de tecnologia. Qual é a fonte de receita de ambas? Nas aceleradoras, em geral, é a participação, que varia de 5% a 20% das cotas das empresas contempladas, ou seja, as aceleradoras assumem uma parte do negócio, fazendo essa aposta, por sua vez, em capacitação
e em capital semente. E já no caso das incubadoras, a fonte de receita vem pela locação do espaço de trabalho ou por editais públicos que cobrem, que financiam essas atividades. Tá legal? Vamos em frente aqui, para a gente entender que, nesse caso, nós temos um quadro bastante substantivo de compreensão do que são as duas formas diferentes e não excludentes e não competitivas de produção de solução. Então, para a gente ir em frente aqui e responder a essa situação problema, que é como uma agência pública pode apoiar a inovação, eu diria que para lidar com os empreendedores, sejam eles já estabelecidos, opa, esse mapa aqui, pronto, já estabelecidos ou ainda em algum lugar mais preliminar desse processo, é preciso ter uma sensibilidade para compreender qual é a demanda, o que o mercado demanda, o que os empreendedores demandam, o que os consumidores demandam, o que é propício para acontecer e, a partir daí, optar por uma das duas estratégias, ou até mesmo pelas duas. Tudo isso depende muito do fôlego da equipe, do capital humano, do recurso, da infraestrutura, que, como a gente disse, são pré-requisitos extremamente necessários. Mas esses são, hoje, os instrumentos mais conhecidos pela literatura e pela prática na direção de mostrar como ou incubar ou acelerar é uma excelente forma de apoiar empresas que já existem ou ideias que querem ganhar escala, ou para o desenvolvimento regional, ou visando mercados tecnológicos e mais abertos, ou por programas mais estáveis, ou por apoio e orientação de curto fôlego, seja através de um edital, ou seja através de uma abertura de vagas, seja gerando receita através de um espaço de trabalho cujo qual essas empresas vão custear as suas atividades, ou até mesmo com as aceleradoras se tornando sócias minoritárias da iniciativa. Tudo bem, pessoal? Por hoje é isso. Queria agradecer muito a atenção de vocês e espero que esse tenha sido um conhecimento que tenha facilitado, tornado nítido o que são esses conceitos e como eles podem se tornar instrumentais para uma agência pública que quer apoiar inovação não só com o aporte de recursos, mas participando do dia a dia das ideias inovadoras, das empresas inovadoras, das startups inovadoras. Ok? Um grande abraço para todo mundo. Até já. Tchau, tchau.